Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde a linha entre vida e morte é tênue e a natureza não perdoa. Hoje, você conhecerá o segredo de um homem que usou a morte para alimentar sua obsessão. Mas o que acontece quando o solo que você cultiva começa a exigir um preço que não pode ser pago com nada além de alma e sangue? Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego. E quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes antes de dar as costas à terra. Meu nome é Osvaldo Montenegro. Para quem me conhecia de longe, eu era apenas o velho jardineiro da Estrada do Cedro, um homem pacato que passava o dia cavando buracos, podando roseiras e vendendo samambaias para as senhoras da cidade. Mas para quem sabia, para os poucos que tinham coragem de me procurar na calada da noite, eu era outra coisa, um assassino. Meu quintal era um cemitério disfarçado de paraíso. As plantas que cresciam ali, magnólias, dálias, girassóis gigantes, todas floresciam com um vigor que desafiava a lógica. Não era adubo comum que alimentava aquelas raízes. Era carne, era sangue. As mortes nunca eram por minha iniciativa. Eu era pago, contratado. As pessoas vinham até mim, olhos febris de ódio ou desespero, sussurrando nomes e deslizando envelopes gordos de dinheiro pela minha bancada. E eu cumpria o serviço, com a magia que minha avó, bruxa velha da Bahia, me ensinou no fio da navalha. Uma mistura de feitiço, ervas, bonecos de cera e a precisão da vontade assassina. Ao todo, 11 pessoas caíram pelas minhas mãos, sujas de terra e pecado. Roberta Figueira, uma advogada ambiciosa, morta a pedido de um concorrente. Kleber Ventura, um comerciante trapaceiro, eliminado por um sócio traído. Dona Amélia Souza, uma senhora rica, silenciada por seus próprios herdeiros. Juliano Prado, um policial corrupto, caçado por seus inimigos invisíveis. Marina Lemos, uma enfermeira que sabia demais sobre quem não devia. Carlos Bittencourt, um vereador envolvido em esquemas obscuros. Helena Moraes, uma jovem que atrapalhou o plano de um amante vingativo. Fabrício Tavares, um banqueiro arrogante, derrubado por um desafeto misterioso. Sueli Andrade, uma professora que testemunhou algo que não deveria. Pedro Caldas, um mecânico que se meteu com a mulher errada. Natália Rios, uma estudante de jornalismo que chegou perto demais de uma verdade perigosa. Cada corpo enterrado no fundo do quintal, sob uma nova muda de árvore ou embaixo das roseiras que atraíam olhares encantados de todos que passavam. A cada morte, meu jardim crescia. A cada semente plantada sobre um cadáver, minha colheita de poder aumentava. E eu, Osvaldo Montenegro, o jardineiro maldito da Estrada do Cedro, seguia em silêncio, como a própria terra que cobre os mortos. Eu achava que jamais seria descoberto. Mas o destino, traiçoeiro como uma erva daninha, já começava a se enroscar ao redor do meu pescoço. Eu estava debruçado sobre a horta dos hibiscos quando ela chegou. Era uma tarde abafada e o ar cheirava a terra molhada e segredos antigos. Lorena Martins, esse era o nome dela, jovem, elegante, o tipo de mulher que parecia ter tudo o que queria. Mas seus olhos... os olhos... Aqueles olhos carregavam algo podre. Ela mal disfarçava o nervosismo enquanto atravessava o portão de madeira, segurando uma bolsa grande, como se ela mesma quisesse se esconder dentro dela. "Você é o Sr. Montenegro?" perguntou com a voz tremendo. "Depende." Respondi sem olhar para ela, arrancando uma erva daninha teimosa. Eu preciso de um serviço." "Discreto." Sussurrou, se inclinando para mais perto. Deixei a enxada de lado e limpei as mãos no avental sujo de barro. Encarei-a de frente pela primeira vez. Ela evitou meu olhar, como todos faziam. Já era um bom sinal. "Sabe como funciona?" perguntei. Ela assentiu.
Puxou da bolsa um envelope grosso, abarrotado de notas de 100. E junto, uma fotografia. Olhei para a imagem. Um homem jovem, bonito, sorridente, abraçado a uma mulher, que não era Lorena. É o Henrique, ela disse, cuspindo o nome como se tivesse gosto ruim na boca. Ele me trocou, me humilhou, se apaixonou por uma qualquer e me deixou. Seus olhos brilharam com lágrimas que não eram de dor, mas de fúria. Guardei o envelope no bolso do avental e dobrei a fotografia. Para mim, aquilo não era amor. Era veneno puro. E veneno era o que eu melhor sabia plantar. Volte em 3 dias, disse a ela, me virando de volta para a horta. Lorena foi embora com passos apressados, quase tropeçando. Enquanto a observava desaparecer pela estrada poeirenta, senti um arrepio estranho, uma inquietação que não era comum. Algo nessa mulher era diferente. Algo me dizia que dessa vez a terra não iria se calar tão facilmente. Pela primeira vez em anos, o velho medo plantou uma semente dentro de mim. Naquela noite, esperei a lua subir alto no céu antes de começar o ritual. As plantas dormiam sob a luz prateada e o vento sussurrava como se compartilhasse meus segredos. Entrei no meu barracão nos fundos do quintal, um lugar que ninguém ousava pisar. Ali, entre frascos de vidro com olhos de bode, raízes secas e penas negras, eu preparei o que chamamos de sementes da desgraça. Peguei o boneco de cera, moldado com precisão grotesca para se parecer com Henrique. Costurei nele fios de cabelo e pedaços de unha que Lorena havia providenciado. Sem isso, o feitiço seria inútil. Ou pior, poderia errar o alvo. Sentei diante do pequeno altar coberto de velas pretas e comecei o cântico. Cada palavra era uma faca invisível cortando a alma do Henrique. Quando a vela queimou até o fim e o boneco começou a derreter, soube que o veneno já corria nas raízes do destino dele. 3 dias, no máximo, assim como prometido. Enquanto a maldição fazia seu trabalho, aproveitei para cuidar do jardim, uma desculpa para me manter atento às movimentações no bairro. E foi aí que percebi a estranha presença. Primeiro, o carteiro que antes mal me olhava, agora fazia questão de espiar por sobre meu muro. Depois, Dona Clotilde, a velha fofoqueira da rua, que passou 2 vezes no mesmo dia, andando devagar, quase arrastando os pés para observar meu quintal. Até mesmo o jovem policial recém-chegado, soldado Rafael Luz, estacionou a viatura na esquina e ficou ali por um bom tempo, de braços cruzados, fingindo checar o celular. Senti o cerco se apertar, como ervas daninhas crescendo em torno do pescoço, mas mantive a calma. Eu sabia que a curiosidade matava mais rápido do que minhas pragas. Só que eu esqueci de um detalhe. Quanto mais corpos você enterra, mais difícil fica esconder o cheiro. Naquela mesma noite, ao regar as dálias, exatamente sobre a cova rasa de Natália Rios, minha última vítima, percebi algo horrível. O chão começava a afundar. Como se a terra, cansada de carregar tantos pecados, estivesse pronta para cuspir tudo de volta. E eu, Oswaldo Montenegro, sabia que se não agisse logo, a própria terra me trairia. O que eu não sabia era que meu fim já tinha começado no momento em que aceitei o pedido de Lorena, e que ela seria o estopim da minha ruína. 2 dias depois, Lorena voltou. Era noite fechada, e a neblina rastejava pelo chão como uma serpente branca. Eu a vi estacionar o carro importado do outro lado da estrada, olhar para os 2 lados e atravessar apressada até meu portão. Bateu 2 vezes como havíamos combinado, a senha dos desesperados. Abri, deixando apenas a sombra da minha figura aparecer entre as tábuas. Ela entrou sem esperar convite, nervosa, tremendo mais do que na primeira vez. Ele está mal, sussurrou com a voz falha. Como mal? Perguntei, levando-a para o barracão, onde ninguém podia nos ver. Henrique,
Ela passou as mãos pelos cabelos, desesperada. Tá definhando, tá com febre, tosse sangue, fala coisas sem sentido. Os médicos não sabem o que é. Sorri discretamente. O feitiço estava funcionando. O boneco de cera havia cumprido seu papel. Atrair a doença, quebrar as defesas do corpo e da alma. Era como plantar um verme dentro da carne de alguém, um verme invisível que se alimentava da vida até não sobrar nada. Fique tranquila, disse a ela. Logo tudo estará terminado. Mas Lorena não parecia tranquila. Seus olhos saltavam das sombras para a porta, da porta para a janela, como se estivesse sendo seguida. Alguém te viu vindo aqui? Perguntei desconfiado. Ela hesitou por um instante curto, mas suficiente para que eu soubesse a resposta antes mesmo dela abrir a boca. Eu não sei. Tentei ser discreta. Disse, apertando a bolsa contra o peito. Não sei. Era o mesmo que sim. E isso era um problema grande. Depois que Lorena foi embora, sentei na beira do velho poço seco, no canto do quintal, e acendi um cigarro. Olhei para o jardim iluminado pela luz fraca da lua. Debaixo daquelas flores deslumbrantes, havia 11 segredos podres. E agora, talvez, alguém estivesse cavando onde não devia. Não era apenas soldado Rafael que rondava mais do que o normal. Nas últimas 24 horas, um novo sujeito, de terno barato e jeito de investigador, apareceu circulando pelas redondezas, fazendo perguntas para os vizinhos. Eu o vi ontem à tarde falando com Dona Clotilde. Vi o modo como ela apontava discretamente em direção ao meu portão. Senti o estômago revirar. A morte de Henrique seria apenas mais uma pétala caída no meu jardim. Mas para o mundo lá fora, talvez fosse o suficiente para começar a levantar o tapete e descobrir o que eu escondia debaixo dele. O cheiro da podridão estava ficando forte demais. E eu sabia que, uma vez que a primeira pá de terra fosse levantada, tudo viria junto. Ainda assim, naquela noite, dormi, com a enxada encostada na porta, e sonhei. Sonhei com corpos podres se erguendo da terra. Sonhei com olhos acusadores me fitando das raízes. Sonhei com o som das sirenes chegando pela estrada do cedro. O fim já estava no vento. Eu apenas fingia que ainda podia escapar. 2 dias depois da visita de Lorena, Henrique morreu. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Morte súbita, desconhecida, sem explicação médica. Nem exames, nem especialistas conseguiram apontar a causa exata. Parada cardíaca, disseram, como quem joga um cobertor sobre um cadáver para fingir que o medo não existe. Mas eu sabia a verdade. Henrique foi puxado para o fundo, sufocado pela maldição que plantei em seu nome. No entanto, algo naquele desfecho não trouxe o alívio que normalmente me invadia. Pelo contrário, era como se a morte dele tivesse aberto uma rachadura na terra sob meus pés. E pela primeira vez, ouvi rumores, sussurros em becos, nas padarias, nas esquinas da estrada do Cedro. Você ouviu falar? Dizia um. Sumiram mais pessoas por aqui do que devia. E aquele jardim do Montenegro, grande demais, estranho demais, cochichava outro. Não demorou muito para os policiais baterem à minha porta. 2 homens. O primeiro eu reconheci. Soldado Rafael Luz, o jovem que andava rondando havia semanas. O outro era o sujeito de terno barato, olhos fundos e cínicos, que soube depois se chamar Detetive Arthur Meirelles. Abri a porta sem demonstrar emoção. Meu rosto, o mesmo de sempre, cansado, sujo de terra, indiferente. Boa tarde, seu Osvaldo, disse Meirelles, com um sorriso que não subia até os olhos. Podemos entrar. Assenti em silêncio. Não era hora de levantar suspeitas. Deixei-os entrar na casa, pequena, simples, com cheiro forte de ervas secas e fumaça de vela. Enquanto caminhavam, percebia seus olhares vasculhando cada canto, cada detalhe. Mas o que eles queriam mesmo estava do lado de fora.
Belo jardim o senhor tem aqui, comentou Rafael olhando pela janela. As plantas... impressionantes. Sorri de canto. A terra é boa por aqui, respondi. Eles trocaram olhares, pequenos, rápidos, mas carregados de significado. Depois de algumas perguntas banais, onde eu estava na noite passada, se conhecia Henrique, se conhecia Lorena, eles se despediram, educados demais para serem sinceros. Mas eu sabia, aquilo não era o fim, era o começo. O cerco estava se fechando, como as raízes de uma figueira velha, estrangulando lentamente o muro ao redor. Assim que eles se afastaram estrada abaixo, fui até o barracão. Lá, entre frascos e ossos secos, tirei do esconderijo uma velha trouxa de couro. Dentro dela, os objetos do ritual mais antigo que minha avó havia me ensinado. O feitiço de proteção final. Se eu quisesse sobreviver, teria que jogar com as cartas mais perigosas. Pela primeira vez em anos, senti medo de verdade. Não medo da morte, medo da justiça dos vivos, porque os mortos, esses já eram meus aliados. Ou assim eu pensava. Na manhã seguinte, acordei com o som de motores e passos pesados do lado de fora. Espiei pela fresta da janela. 2 viaturas da polícia. Um furgão preto, homens de coletes escrito perícia, e um deles segurando uma pá. Merda! Murmurei para mim mesmo. Era oficial. Eles vieram cavar. Coloquei o chapéu de palha na cabeça e saí devagar para o quintal, encarnando o velho jardineiro inofensivo que sempre fui para quem só via a superfície. O detetive Arthur Meirelles veio até mim com aquele sorriso morto. Seu Osvaldo, disse educadamente, recebemos uma denúncia anônima. Precisamos fazer umas verificações no seu terreno. Verificações? Perguntei, encenando surpresa. Ele apenas assentiu, tirando um papel amassado do bolso. O mandado. Não havia como negar, não havia como impedir. Vi os homens espalharem-se pelo meu paraíso macabro. Começaram a enfiar pás entre as dálias, nas hortênsias, sob os lírios exageradamente vibrantes. Cada golpe no solo era como uma martelada em meu peito. Sabia onde os corpos estavam. Cada planta, cada flor exuberante era uma lápide sem nome. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo. O feitiço de proteção final ainda não estava pronto. Ainda precisava de uma noite, talvez 2, para concluir o ritual. Se eles encontrassem um único osso hoje, meu destino estaria selado. Então fiz a única coisa que podia fazer. Fingi. Fingi normalidade. Fingi preocupação com minhas plantas. Fingi que era apenas um velho que amava flores e hortas. Enquanto isso, dentro da minha cabeça, o feitiço tomava forma. À noite eu precisaria de 3 velas pretas, sangue de animal recém-morto, raízes de mandrágora, um punhado de terra do Poço Velho. Era arriscado. O tipo de magia que cobrava caro, alma, sanidade ou sangue. Mas que escolha eu tinha? Horas se passaram, os peritos cavaram, e cavaram, e cavaram, nada. Por sorte, ou talvez por intervenção dos espíritos que eu havia alimentado, os primeiros pontos que escolheram escavar estavam limpos. Apenas terra adubada e raízes normais, por enquanto. Mas vi, na expressão de Meirelles, que ele não pretendia desistir tão cedo. Eles voltariam, com cães farejadores, com sensores. A terra começava a se revoltar. O solo, cansado de engolir meus segredos, queria vomitar tudo para fora. Naquela noite, quando os motores das viaturas desapareceram na distância e o céu ficou pesado de nuvens negras, caminhei até o Poço Velho. Cavei até meus dedos sangrarem, misturei meu sangue com a terra antiga e comecei o ritual mais sombrio da minha vida. As palavras em língua morta saíam da minha boca como vômito. As velas tremulavam com um vento que vinha de dentro da terra, não de cima. E então senti.
Algo se mexeu nas profundezas. Algo acordou. Algo que poderia me salvar. Ou me arrastar junto para o inferno. O solo tremeu sob meus pés. As plantas estremeceram como se chorassem. E nas sombras do quintal, eu soube. Agora era tarde demais para voltar atrás. Ou eu terminava o que comecei, ou me tornaria apenas mais uma raiz apodrecida no meu próprio jardim. Naquela noite, mal dormi. O ritual havia mexido com algo que nem mesmo eu, Oswaldo Montenegro, ousava nomear. Era como se o próprio solo tivesse acordado faminto. Durante horas, ouvi barulhos vindo do quintal. Não simples estalos de madeira ou vento, mas sussurros, chamados, lamentos, vozes arrastadas debaixo da terra. De manhã, quando o sol nasceu fraco e sem cor, percebi que algo estava terrivelmente errado com o meu jardim. As flores, outrora vibrantes, estavam retorcidas, viradas para o chão, como se tivessem morrido de medo. A terra estava estufada em alguns pontos, como se algo quisesse emergir. Ou, pior, escapar. Não tive tempo de raciocinar. Às 9 horas, as viaturas voltaram. Dessa vez, não eram apenas 2 homens. Veio um pequeno exército, soldados, cães farejadores e homens da perícia com instrumentos eletrônicos. O detetive Meireles aproximou-se do portão, seguido de Rafael. "Recebemos novas informações, seu Oswaldo", disse com aquela voz fria. "Hoje vamos cavar fundo." Pela primeira vez em muitos anos, senti o suor gelado escorrer pelas minhas costas. Observei, impotente, enquanto eles espalhavam-se pelo terreno. Os cães começaram a farejar. Um deles, um pastor belga de olhos aguçados, parou exatamente em frente à fileira de hibiscos, sob a qual descansava Paulo Sampaio, um dos 11 encomendados. O cachorro latiu, forte, insistente. O policial ao lado sinalizou. Meireles caminhou até o ponto, sinalizando para que começassem a cavar. Cada palada de terra arrancada era um pedaço da minha alma sendo exposto. A primeira pá revelou apenas terra úmida, a segunda, raízes retorcidas. Na terceira, o cheiro subiu, aquele cheiro adocicado e nauseante de carne decomposta. Um dos homens tossiu e virou o rosto. Outro gritou: "Aqui! Algo aqui!" Meireles aproximou-se, puxando uma luva de borracha nas mãos. Ajoelhou-se ao lado do buraco e, com cuidado, puxou o que parecia ser um osso. O fragmento de um braço humano, ainda com pedaços de tecido aderidos. O mundo pareceu parar. O peso de todos os mortos que enterrei caiu sobre minhas costas de uma só vez. Os soldados me cercaram. As algemas brilharam frias sob o sol pálido, mas antes que pudessem me tocar, o chão tremeu. Um tremor, pequeno, mas inconfundível. As plantas balançaram. A terra estufada rachou em vários pontos. E, para horror de todos os presentes, o que brotou da terra não foram apenas mais ossos. Foi uma mão inteira, putrefata, saindo debaixo das dalhas, movendo os dedos como se procurasse alguma coisa. Gritos ecoaram. Os homens da polícia recuaram, horrorizados. E eu, parado ali no meio do caos, compreendi. O que eu havia despertado no ritual não era uma proteção, era uma revolta. A terra não queria mais ser cúmplice, ela queria vingança. Enquanto as plantas se retorciam e os cães uivavam, vi ao longe Lorena parada na estrada, observando tudo. Um sorriso sutil em seu rosto, como quem sabia que este dia chegaria. A justiça dos vivos, a justiça dos mortos. E eu, preso entre os 2 mundos, finalmente prestes a pagar o preço. A polícia estava em completo pânico. Homens gritaram, e até o detetive Meireles, que até aquele momento parecia imperturbável, vacilou. Seus olhos estavam arregalados, fixos na mão putrefata que se arrastava pela terra. Mas o horror não parou por aí. De dentro do buraco, mais coisas começaram a emergir. Primeiro, uma segunda mão. Depois,
um pé desfigurado coberto de terra, mas com as unhas ainda intactas. Logo, uma cabeça, ou melhor, o que restava dela, se erguia lentamente. Um rosto macabro, com os olhos sem vida, mas ainda assim fixados nas estrelas acima. Eu senti o ar se fechar ao meu redor, uma pressão crescente, como se o próprio ar estivesse morrendo. Os mortos estavam se levantando. Os policiais estavam tão horrorizados que não sabiam o que fazer. Os cães uivavam e a terra ao redor parecia estar viva, vibrando como se quisesse engolir tudo. Eu, Osvaldo Montenegro, estava ali, de mãos levantadas, tentando controlar o caos. Fui eu, finalmente disse, minha voz rouca, como se os mortos que emergiam também estivessem falando através de mim. Fui eu quem os trouxe. Meirelles olhou para mim perplexo. O que você está dizendo? Perguntou o tom agora mais sério. Mas o que eu disse não foi para ele, foi para o solo, para os mortos. Eles estavam apenas esperando. Minha voz era uma mistura de desespero e aceitação, esperando para serem libertados. O que eu tinha feito, o que eu havia começado com os rituais, havia desencadeado algo muito maior. A terra não queria mais esconder os segredos, não queria mais servir como um cemitério para minhas vítimas. A terra queria vingança e ela estava começando a reclamar. Os policiais começaram a se afastar, mas os mortos não recuaram. A cada segundo, mais mãos surgiam. Agora eram braços inteiros, corpos quase inteiros, desfigurados, decompondo-se diante de nossos olhos, mas ainda com uma força inumana. Lorena apareceu mais uma vez. Ela estava parada do outro lado do portão, como uma espectadora satisfeita, observando o desastre que ela mesma havia ajudado a criar. Ela não dizia uma palavra. Seu olhar era de quem já sabia o que aconteceria, como se soubesse que eu acabaria quebrado, como a terra sob meus pés. Meirelles se aproximou, a raiva tomando o lugar do medo. Você vai pagar por isso, Montenegro, disse, com uma voz cheia de desprezo. Vai pagar por todas essas mortes, por todos os desaparecimentos. Eu apenas olhei para ele sem resposta. O que ele não entendia era que ele, como todos os outros, já estava perdido. A terra estava sedenta. O veneno tinha sido espalhado e nenhum de nós conseguiria escapar daquilo. A terra continuava a se agitar. Os corpos começaram a se levantar com uma força sobrenatural e os mortos, de Henrique a Natália, a Paulo e os outros, caminhavam, mesmo que arrastando suas carnes apodrecidas, diretamente em direção aos vivos. O pavor tomou conta. Meirelles e Rafael começaram a recuar, mas a terra não os deixava. As raízes se levantavam como serpentes e os puxavam de volta para o solo. E então, no auge da confusão, algo pior aconteceu. Uma das plantas, uma enorme flor de dália negra, começou a se mexer de maneira estranha. Os pétalas se abriram, não para deixar o aroma doce, mas para revelar algo que não deveria estar ali. Algo que eu não queria que ninguém visse. Eu, Osvaldo Montenegro, caí de joelhos diante do caos que havia criado. E no fundo da minha alma, no fundo da terra, sabia que não havia mais volta. Eu era o jardineiro. Eu plantava as sementes. Mas agora, as sementes estavam se voltando contra mim. Com uma última olhada, observei o rosto de Lorena sorrindo satisfeito. Era como se ela tivesse finalmente conquistado o que queria. Não só vingança, mas controle sobre os mortos. Ela sabia que em breve nada mais importaria. A justiça seria feita, mas não da maneira que ela imaginava. A terra se fechou sobre os vivos e sobre os mortos. Os mortos não eram mais apenas sombras nas raízes. Eles tomaram forma, tomaram o mundo ao redor, arrancando-o de sua realidade. A terra estava cheia de histórias não contadas, de vidas apagadas pela minha mão, e agora elas queriam justiça. Mas a justiça não era algo que se encontrasse facilmente entre os mortos.
Fui arrastado pelas autoridades, algemado e desacordado, levado em direção ao que parecia ser o fim da minha existência. A polícia finalmente tinha capturado o jardineiro que havia sequestrado vidas para alimentar suas plantas. Mas eles não sabiam que o jardim não era apenas uma metáfora. As raízes se estendiam muito mais fundo do que eles imaginavam. Meus pés tocavam o chão frio da cela. O metal das grades, mais uma vez, se fechava ao meu redor. A prisão não era um lugar de reflexão. Era um lugar de medo. Medo de morrer. Medo do que viria depois. Os policiais sabiam que eu estava envolvido, mas precisavam de mais. Precisavam das respostas. Precisavam saber quem mais estava por trás da morte de tantos. E eu sabia que antes que o dia terminasse, as perguntas viriam. E com elas, as revelações. Era apenas uma questão de tempo. Na manhã seguinte, o detetive Meirelles apareceu no interrogatório. Ele entrou sem dizer uma palavra, apenas me observando com aqueles olhos frios e vazios. "Fale", disse com uma voz baixa, quase desesperada. "Conte tudo. Precisamos saber quem está por trás disso, Montenegro." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. O peso da culpa esmagava meu peito. Cada morte, cada pedido, havia sido uma escolha minha, uma decisão que tomei sem hesitar. Mas havia mais, havia os outros, aqueles que me pagaram para fazer o que fiz. Minha voz vacilou, e eu não pude evitar. Eu sou só um jardineiro. Eles me deram uma vida, eles me deram um propósito, mas eu só fiz o que eles pediram. Meirelles me observava, esperando que eu fosse mais específico. Eu respirei fundo, encarando o olhar do detetive. Lorena foi a primeira. Ela queria Henrique morto. Ela pagou. Depois veio o Rafael Luz, que queria Natália. Depois a dona Clotilde, o Paulo Sampaio. Todos eles mandaram alguém para me procurar. Meirelles puxou a cadeira, inclinando-se para a frente. Quem mais? Quem mais estava envolvido? Eu fechei os olhos, recuando nos pensamentos. Era hora de revelar, de expor os outros nomes. Rafael Luz, ele foi o primeiro a me pedir, mas depois a própria policial, a capitã Mariana Cruz, foi quem mandou matar os dissidentes. E o empresário Jorge Pimentel, ele queria a esposa, ou melhor, ele queria que ela desaparecesse de maneira limpa. Disse que queria um fim sem rastros. Eu comecei a falar, contando tudo. Como cada um veio até mim com suas próprias razões, seus próprios rancores, suas próprias obsessões. E à medida que os nomes se sucediam, parecia que a verdade se arrastava da terra, como os mortos, disposta a devorar tudo o que restava. Naquele momento, o detetive Meirelles parecia mais uma sombra do que um homem. Ele sabia que, se me deixassem viver, a verdade que eu carregava seria ainda mais destrutiva. "Você está falando sério?" perguntou, com uma expressão de incredulidade. "Você realmente acha que vai se livrar disso só contando quem mais estava envolvido?" Eu sabia o que ele queria dizer. O que eu fiz não podia ser perdoado. Não havia como me redimir. E mesmo agora, diante da polícia, os mortos continuavam a me vigiar. A terra ainda estava ali, debaixo dos meus pés, as flores de sangue e as raízes de osso. À medida que a investigação avançava, mais corpos foram encontrados. Não só os do meu jardim, mas as vítimas de todos os outros. A terra que eu cuidei, que eu alimentava com o sofrimento de outros, tinha se tornado um campo de provas. As pessoas começaram a se perguntar em voz alta quem mais estava envolvido. E os nomes, aos poucos, começaram a surgir. A rede era maior do que eu imaginava. Eu pensei por um instante, seria esse o momento de acabar com tudo? De dizer tudo, de revelar os nomes de todos? Ou deveria guardar tudo e morrer como um simples jardineiro? Mas os mortos não me deixariam em paz. A terra não me deixaria escapar. A justiça seria feita, mas seria feita com o peso de centenas de mortos,
com as raízes de um crime que se espalhava e com a minha alma, agora pertencente à terra, para sempre. A terra que eu plantei, o jardim de segredos, finalmente revelava seu propósito. O tribunal estava lotado. O público assistia em silêncio, mas o ar estava denso, carregado. Havia uma tensão palpável, como se todos soubessem que mais do que um julgamento, aquilo era uma condenação coletiva. Osvaldo Montenegro, estava sentado no banco dos réus, com as mãos amarradas. O peso da culpa estava ali, visível em cada ruga do meu rosto, em cada suspiro que eu dava. Eu sabia que não importava o quanto tentasse explicar, o que eu fiz não tinha perdão. O juiz, um homem de idade avançada, com os olhos cansados da vida, olhou para mim. Ele sabia o que eu era, sabia o que eu fiz. Não havia nenhuma dúvida, só havia uma sentença a ser cumprida. Osvaldo Montenegro, você está sendo acusado de múltiplos homicídios, ocultação de cadáveres e crimes contra a integridade de suas vítimas. O número de mortos encontrados em seu terreno é um número que até hoje ninguém compreende. Sua relação com figuras da alta sociedade que solicitaram os assassinatos será examinada a fundo. A justiça será feita. Eu não tinha palavras, não sabia o que dizer. Tudo o que eu fiz foi trazer à tona os horrores da terra, os segredos enterrados, as almas que gritaram por vingança. O promotor, um homem jovem e ardente, se levantou com uma pasta cheia de documentos. Ele leu os nomes das vítimas, um por um. Mas não foi o que ele disse que me destruiu. Foi o que ele leu sobre os mandantes. Lorena, Rafael Luz, Dona Clotilde, Capitã Mariana Cruz, Jorge Pimentel e vários outros que eu não tinha contado. Eles estavam todos ali, com rostos fechados, seus olhares frios voltados para mim. Alguns pareciam aliviados por verem a justiça sendo feita. Outros, apavorados com a revelação de que a rede estava muito mais próxima do que imaginavam. Lorena, aquela mulher tão fria, tão controlada, levantou-se da plateia. Ela não estava ali por acaso. Ela não queria que eu falasse. Eu sabia. Ela me olhou com aqueles olhos penetrantes, um sorriso frio no rosto. Você é um tolo, Osvaldo. Suas palavras ecoaram pela sala. Achou que estava controlando tudo, mas estava apenas cavando a própria sepultura. Havia algo em seu olhar que me fez sentir que ela estava mais poderosa do que nunca. Ela não se importava com a minha condenação. Ela já havia vencido de algum modo. Os mortos não podiam tocá-la. Ela sabia que sua mão estava limpa, ou ao menos era o que ela pensava. Os interrogatórios começaram. Rafael Luz foi o primeiro a ser chamado à barra. Ele se levantou com o semblante rígido, como se já soubesse que não poderia mais negar nada. O promotor começou a questioná-lo. Rafael Luz, o que você sabia sobre os assassinatos realizados por Osvaldo Montenegro? Ele hesitou por um momento. O tempo parecia suspenso. Eu apenas pedi para que ele resolvesse o problema com Natália. Disse, sua voz baixa e trêmula. Eu nunca imaginei que fosse tão longe. Eu não sabia que ele faria isso com outras pessoas. A sala inteira parecia rir em silêncio. Aquele homem, aparentemente de boa família e respeitado no bairro, estava agora no centro da vergonha. Os outros mandantes começaram a ser chamados um por um. Dona Clotilde, a senhora da alta sociedade, o empresário Jorge Pimentel e a capitã Mariana Cruz, todos foram expostos, suas vidas, até então intocáveis, desmoronando diante dos olhos do público. Mas o que mais me chocou foi o que aconteceu quando a capitã Mariana Cruz foi chamada. Ela, com sua postura rígida, levantou-se da cadeira com um sorriso desconcertante. Olhou diretamente para mim, como se não houvesse remorso algum. Eu pedi para ele fazer o que fosse necessário para proteger a cidade. Ela disse com calma:
O que ele fez, eu não sabia. Eu só queria... Eu não conseguia ouvir mais nada. A terra estava me chamando. Os mortos estavam me convocando e a confusão entre a realidade e a punição começaram a me consumir. No final do dia, as acusações haviam sido feitas, os mandantes expostos. A revelação foi mais do que um julgamento, foi uma condenação coletiva. E no centro de tudo isso, eu, Osvaldo Montenegro, estava perdido. O juiz fez sua sentença final. Osvaldo Montenegro, você será condenado por assassinato, ocultação de cadáveres e diversos outros crimes. Sua sentença é de prisão perpétua. Eu aceitei o veredito. Não havia mais nada a fazer. Mas quando as portas do tribunal se fecharam e a sentença foi dada, algo estranho aconteceu. Algo que os policiais não podiam explicar. Uma última pessoa entrou na sala. Era Lorena. Ela se aproximou de mim, com aquele sorriso frio no rosto. Osvaldo, você nunca entenderá, ela disse baixinho. Você nunca soube o verdadeiro jogo que estávamos jogando. E com essas palavras, ela saiu, deixando um arrepio na minha espinha. Agora, a verdadeira pergunta era: quem mais estava envolvido no jogo de poder e morte que eles haviam começado? E quem mais estaria ainda jogando? A sentença foi dada, mas a sensação de que nada estava completamente resolvido ainda pairava no ar. Eu, Osvaldo Montenegro, estava condenado. Prisão perpétua. O fim da minha jornada na terra do crime parecia certo, mas havia algo mais, algo não dito, que ainda estava por vir. A prisão era um lugar de silêncio. As paredes frias, os corredores sombrios, o som dos meus passos ecoava em cada canto, como um lembrete do meu destino. Mas mesmo ali, na solitária, o que me perseguia não era a falta de liberdade. Era Lorena. Ela ainda estava na minha mente, com seu sorriso enigmático, com aquele olhar de quem sabia muito mais do que todos os outros. Ela sabia o que eu não sabia, e isso era o que me atormentava. Ela tinha o controle. Ela tinha mais poder do que eu jamais poderia imaginar. O tempo na prisão foi um turbilhão. Os dias se arrastavam, um após o outro. A culpa e o arrependimento me consumiam, mas não era apenas isso. Havia algo mais, algo estranho que acontecia na minha mente. Era como se os mortos que eu havia enterrado estivessem ali, na escuridão da minha cela, esperando por algo. Eu podia ouvir os sussurros, sentia a terra se movendo, sentia as raízes mexendo sob o concreto, mas ninguém acreditava em mim. Um mês depois, algo inesperado aconteceu. Um novo caso surgiu. Não era sobre mim, mas sobre os outros, sobre os mandantes. Lorena, Rafael Luz, Dona Clotilde, Capitã Mariana Cruz e os outros estavam sendo investigados. A polícia começou a seguir os rastros que eu havia deixado e mais verdades começaram a surgir. Os mortos que haviam sido enterrados não foram os únicos a sofrer. O que eu fiz não era isolado. Havia uma rede mais profunda, mais perigosa do que imaginávamos. Eu sabia o que isso significava. A justiça ainda estava sendo feita, mas não de uma maneira que os mandantes esperavam. Não mais. Lorena, a mulher que parecia estar em controle de tudo, agora estava sendo procurada. Ela tinha desaparecido, mas as investigações apontavam para algo maior. Seus contatos, suas conexões, eram mais do que apenas sobre assassinatos. Eles estavam ligados a um esquema de corrupção que ia muito além de minha terra. No tribunal, a atmosfera estava diferente. O público, os jurados, todos estavam começando a ver que a verdade que eu revelara era apenas a ponta do iceberg. Lorena não estava mais aparecendo. Ela sabia que as coisas estavam saindo do controle. E foi ela, em algum lugar nas sombras, quem finalmente fez o movimento errado. Ela tentou desaparecer, mas a polícia não a deixou escapar. E então a notícia chegou. Lorena foi encontrada.
Mas não foi em sua casa, não foi em sua casa de campo onde se escondia. Foi em um local onde nenhum de nós imaginaria. Ela estava no mesmo cemitério onde eu havia enterrado tantos corpos. Era como se a terra estivesse pedindo mais, pedindo justiça. Ela foi presa, mas não por assassinato, mas por corrupção e crimes que envolviam o tráfico de informações e políticos. Ela havia manipulado as mortes para encobrir algo muito maior. Quando os guardas me trouxeram ao tribunal para um depoimento, eu já sabia que o fim estava próximo. Não da forma que eu esperava, mas de uma forma ainda mais cruel. Lorena estava sentada no banco dos réus. Seu olhar, frio e calculista, me observava. Ela estava sendo interrogada sobre sua rede de corrupção. Mas o que mais me surpreendeu foi o que ela disse. Eu sempre soube que você falharia, Osvaldo. Sempre soube que a terra tomaria conta. Ela riu baixinho, como se tivesse orquestrado tudo. Ela estava jogando o jogo e eu, por algum motivo, nunca percebi. Ela tinha feito o que fez, não para se vingar, mas para se proteger. O julgamento de Lorena durou dias, mas no final, ela foi condenada a uma longa sentença de prisão. Ela havia sido a mente por trás das conspirações, mas o mais interessante é que, no fim, ninguém sabia o quanto de sua rede ainda estava intacta. Ela sabia mais do que os outros. E mesmo na prisão, seu sorriso nunca desapareceu. Eu, por outro lado, fiquei preso. Minha prisão perpétua não havia sido um simples castigo, mas um reflexo do que eu realmente sou. Não fui um simples jardineiro. Fui um homem que cavou a própria cova, que alimentou as plantas com os ossos de outros. E enquanto o mundo lá fora começava a entender a verdadeira extensão de todo o mal que acontecia em silêncio, eu fiquei esperando. Esperando por algo que sabia que viria. A terra. Ela nunca deixaria de me chamar. Agora eu estava preso, mas em minha mente eu ainda podia ouvir as raízes se movendo, ainda podia sentir as mãos dos mortos tocando minha pele. E talvez, no fundo, isso fosse a verdadeira justiça. A vida na prisão era mais do que apenas uma punição. Era uma sentença psicológica. Cada dia que passava me consumia mais. Eu não era mais Osvaldo Montenegro, o jardineiro. Eu era apenas um eco, uma sombra de algo que nunca mais poderia ser. Os meses se arrastaram em uma sucessão de pequenos momentos de loucura e solidão. Cada esquina, cada passo dentro daquela cela fria parecia me lembrar de algo. Algo que eu tinha feito, algo que eu tinha deixado para trás. Mas a pior parte não era estar ali, dentro de um paredão de concreto e barras de ferro. A pior parte era saber que, no fundo, a terra ainda me chamava. Eu sentia a pressão das raízes, o peso dos corpos enterrados e as almas que ainda não haviam encontrado paz. Uma tarde, os guardas me conduziram a uma sala de visita. Eu não esperava ninguém. Talvez uma parte de mim, no fundo, sabia que não havia mais ninguém que se importasse. Mas quando entrei, me deparei com uma figura que eu jamais poderia esperar ver ali. Era Rafael Luz. Ele estava em pé, me observando com aqueles olhos vazios, como se estivesse tentando entender quem eu era agora. Era uma sensação estranha ver aquele homem ali, como se o ciclo do mal nunca tivesse realmente terminado. Osvaldo, ele começou com uma voz baixa e hesitante. Eu não sei por onde começar. Eu fiquei em silêncio, esperando que ele falasse, mas não sabia se queria ouvir. Eu me senti usado. Ele hesitou, olhando para as mãos, como se buscasse palavras que não encontrava. Eu nunca imaginei que fosse tão longe. Eu só queria que ela desaparecesse. Eu não sabia que os outros... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que ele queria dizer. Ele nunca imaginou que as consequências seriam tão devastadoras. Ele, como todos os outros, era apenas uma peça, e a verdadeira jogada de poder
estava em outro lugar. A conversa com Rafael foi curta, mas intensa. Ele não sabia se procurava redenção, se tentava aliviar sua própria culpa ou se apenas estava tentando entender o que acontecera. Mas no final, ele se levantou, me deu um olhar vazio e saiu. A porta se fechou atrás dele com um som metálico, como se o próprio universo estivesse tentando me aprisionar ainda mais. O tempo continuou a passar. Os detalhes do caso começaram a desaparecer da mídia, mas as memórias de tudo o que aconteceu não desapareceram de mim. Cada dia que eu passava na prisão, a sensação de estar preso com os mortos se intensificava. Eu ouvia os sussurros à noite, sentia as mãos frias tocando minha pele. Não havia mais como escapar da minha própria mente. Mas a verdade não estava completamente enterrada. O que eu fiz não ia ser apagado por uma sentença de prisão. Os mortos que eu enterrei, os corpos que alimentaram minhas plantas, as vidas que destruí, isso tudo não podia ser apagado. Em um dia de chuva, uma visita inesperada chegou até mim. Era Dona Clotilde, a mulher que eu havia ajudado a destruir a vida de seu marido e que havia mandado matar um rival. Ela estava ali, com um semblante diferente, mas seus olhos eram os mesmos. O olhar de quem tem poder, o olhar de quem não tem remorso. Osvaldo, ela disse calmamente, eu vim aqui, não para me redimir, mas para lhe dizer uma coisa. Eu a encarei sem dizer nada. Eu já sabia que ela não estava ali para oferecer conforto ou perdão. Você acha que a justiça foi feita? Ela continuou com um sorriso quase imperceptível. Você acha que sua prisão resolve algo? Eu vi tantos homens como você. Eles são descartáveis. Todos são. Como você foi. Como eu sou. Suas palavras me cortaram como uma lâmina afiada. Ela estava certa. Em um jogo de poder, todos eram descartáveis. Eu era apenas mais uma peça em um tabuleiro, usado e depois descartado. E então, mais uma revelação surgiu. Lorena, a mente por trás de tudo, havia sido encontrada. A verdadeira extensão de sua rede estava sendo desmantelada. A corrupção política, os assassinatos, os favorecimentos, tudo estava vindo à tona. Mas o que me chocou foi o fato de que, apesar de estar presa, Lorena ainda tinha aliados. Ela ainda controlava as sombras. Eu me perguntava, como poderia ser que, mesmo depois de tudo, alguém como ela ainda pudesse manter tanto poder? Mas no fundo, eu sabia. Eu tinha sido apenas uma peça descartada, mas ela ainda tinha o jogo nas mãos. Em uma noite silenciosa, algo inesperado aconteceu. Eu ouvi uma batida na minha cela. Quando olhei para a porta, vi uma figura escura à minha frente. Não era um guarda, não era um visitante, era a terra. Eu não sabia como ou porquê, mas senti a presença dos mortos se aproximando. Eu podia ver os rostos das vítimas, os sussurros no ar. Estavam todos ali, cercando-me, pedindo algo. Não era justiça, não era vingança. Era apenas uma lembrança. Eu estava preso, mas de uma maneira estranha. As raízes nunca me deixaram ir. E eu sabia que, enquanto a terra me chamasse, eu nunca teria descanso. A justiça, afinal, nunca viria para mim. Ela estava na terra, ela estava nas raízes, ela estava nas almas que eu havia condenado. Os dias estavam começando a perder o significado na prisão. A luz da manhã e a escuridão da noite se confundiam em um ciclo interminável. Eu estava preso, mas ao mesmo tempo não. O verdadeiro cárcere agora não era mais o concreto que me cercava, mas algo muito mais profundo. Algo que me tinha em suas garras desde o primeiro corpo enterrado, desde a primeira planta que cresceu com o sangue de uma vida arrancada. A terra, os mortos. Eu ouvia os sussurros novamente, mas dessa vez estavam mais claros, estavam mais perto.
O peso das raízes debaixo do chão parecia estar me puxando. Eu não conseguia entender se estava delirando ou se, de algum modo, minha alma estava sendo consumida por tudo o que eu fiz. Eu sabia que não poderia escapar. Nem mesmo a prisão poderia me libertar disso. Naquela manhã, quando os guardas me conduziram à enfermaria para um exame de rotina, algo peculiar aconteceu. A atmosfera estava estranha, como se o ar tivesse mudado de alguma forma. Quando entrei na sala, fria e branca, uma sombra se moveu à minha frente. Era um homem, um médico. Mas ele não estava com a bata branca. Ele estava vestido com roupas simples e sua face era indistinta, como se ele fosse parte da própria sombra. "Você não está aqui por acaso, Osvaldo?" Ele disse, com uma voz baixa e quase sussurrante. "Você sabe o que veio buscar." Eu olhei para ele confuso, tentando entender. Algo dentro de mim sabia que esse encontro não era apenas aleatório. Algo muito mais profundo estava acontecendo. "Você é apenas uma peça, Osvaldo." Ele continuou, como se estivesse lendo minha alma. "Você foi escolhido, mas não por causa do que fez, mas por causa do que você é. Você, assim como a terra, é eterno. Você não foi preso pela polícia. Você foi preso pela própria natureza do que você fez." Essas palavras não saíam da minha mente. Eu sabia o que ele queria dizer, mas ao mesmo tempo não conseguia aceitar. Eu, Osvaldo Montenegro, o jardineiro que usava a morte para alimentar a vida, estava preso não só pelos crimes que cometi, mas por uma maldição mais antiga do que eu poderia imaginar. Naquele momento, tudo ficou claro. A prisão, a dor, os mortos, tudo fazia parte de um ciclo sem fim. O que eu fiz não seria esquecido porque a terra nunca se esquece. A natureza tem sua própria justiça e o que eu fiz com ela seria cobrado. Não agora, não em minha vida, mas de uma forma muito mais sombria. A terra não perdoa. As vozes dos mortos começaram a aumentar. Elas estavam vindo de todos os lados. As vítimas que eu havia enterrado, os corpos que alimentaram minhas plantas, estavam se aproximando de mim. Eu podia sentir as raízes. Sentia como se elas estivessem se entrelaçando no meu corpo, me sufocando, me puxando para baixo, para dentro da terra. Foi então que eu percebi o que realmente estava acontecendo. Eu não estava apenas pagando por meus crimes. Eu estava sendo consumido pela própria natureza do que fiz. Eu não estava mais no controle. Eu não era mais o jardineiro. Eu era a planta agora. Eu era a raiz que se estendia para o fundo da terra, onde não havia luz, onde não havia escape. Aquela figura, aquele homem misterioso, estava desaparecendo. Antes de sumir, ele me lançou um olhar final. Ele sabia o que eu estava vendo. Ele sabia o que eu estava sentindo. A justiça não é feita apenas pelos homens, Osvaldo. Às vezes, ela é feita pela própria terra. E com isso, ele se desfez, como se nunca tivesse estado ali. Os guardas voltaram, me puxaram de volta para a cela. Mas algo estava diferente. Eu sentia as raízes ainda dentro de mim. Eu sentia a terra me chamando, sentia o peso dos mortos sobre os meus ombros. E era como se a própria prisão, as paredes, os barrotes, não pudessem mais me conter. Eu havia sido enterrado dentro de mim mesmo. Naquela noite, os sonhos vieram. Mas não eram sonhos comuns. Eles eram visões. Eu via as mãos de todos os mortos que eu havia enterrado, estendendo-se para mim, puxando-me para o fundo. Eu via os rostos distorcidos, gritando, mas sem som. Eu ouvia as vozes ecoando na minha mente, exigindo algo que eu não sabia o que era. Eu estava perdendo o controle. A terra me possuía. No dia seguinte, eu fui levado para um novo interrogatório, mas eu já sabia o que estava acontecendo. O ciclo não estava mais em minhas mãos. Eu não tinha mais controle sobre nada. Dona Clotilde estava lá. E desta vez, não havia arrogância em seu olhar. Não havia mais aquele sorriso calculista. Ela sabia.
Ela também sentia o que eu sentia. Ela sabia que a justiça que estava sendo feita não era a de um tribunal. Era a justiça da terra, da morte e da natureza. Quando me sentaram no banco de réus, as palavras do advogado, do promotor, não me tocavam mais. Eu sabia que nada do que dissessem poderia mudar o que estava acontecendo dentro de mim. A última batida do martelo não era a sentença final. Ela era apenas o último sinal de que eu havia perdido. O verdadeiro julgamento não era humano. Ele vinha da terra, da vida que eu havia arrancado. A última raiz estava crescendo e eu sabia que em algum lugar a terra já me havia reclamado. Os dias passaram a ser uma espécie de borrão. O som do martelo batendo no tribunal, os rostos dos policiais, o som das correntes, tudo estava se tornando irrelevante. Eu já não estava mais ali. Meu corpo estava preso, mas minha alma estava perdida. A terra me chamava. Havia algo inescapável naquele chamado. A sensação de que todo o mal que eu havia semeado finalmente estava se voltando contra mim e eu não poderia mais fugir. A cada noite, os pesadelos se tornavam mais intensos. Eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era parte da minha própria condenação. Eu sentia o peso dos corpos sob a terra, ouvia o som das raízes crescendo, como se estivessem me cercando. Elas estavam me invadindo, me tornando parte de algo que eu já não reconhecia. As vozes dos mortos estavam cada vez mais altas. Eu podia ouvi-las chamando meu nome. Não era uma simples recordação do que eu fiz. Era como se elas estivessem me guiando, me forçando a reviver cada morte, cada gesto, cada semente plantada com sangue. Em uma madrugada sem lua, algo aconteceu. Eu estava em minha cela, sozinho, quando uma figura apareceu. Era Lorena. Ela estava ali, como um espectro, com os olhos vazios, mas ao mesmo tempo cheios de um poder silencioso. Ela não estava mais a mesma mulher que manipulava os outros. Ela parecia ter se transformado em algo além do humano. Osvaldo. Sua voz era suave, mas cheia de uma força incompreensível. Você acha que isso vai terminar com a sua morte? Eu não sabia o que responder. Minha mente estava em ruínas. Eu sabia o que ela queria dizer, mas não queria ouvir. Você não é mais só um jardineiro. Ela continuou avançando até onde eu estava. Você se tornou parte do solo, parte daquilo que você temia, e o que eu fiz, o que eu criei, é mais forte do que qualquer justiça humana. A terra tomou você. Você é agora um dos meus. Eu tentei gritar, tentei me mover, mas era como se a terra estivesse me segurando. Eu não podia mais me mexer. Eu não podia mais escapar. Ela se aproximou ainda mais, até ficar bem na minha frente. Seus olhos brilhavam com um poder estranho, um poder que eu não compreendia. A verdadeira justiça não foi feita pela polícia, não foi feita no tribunal. Ela sussurrou, quase como se estivesse se divertindo com minha dor. Você foi escolhido, Osvaldo, não pela sua maldade, mas pela sua ligação com a terra. Agora, você está fadado a servir a ela para sempre. A terra vai reclamar o que é seu, e a morte que você trouxe para os outros, agora é sua. Eu tentei resistir, mas não havia mais o que fazer. A dor era insuportável. Não era física. Era uma dor que vinha de dentro, uma dor que me tomava por completo. As raízes que eu tanto temia estavam me envolvendo, me consumindo. O dia finalmente chegou. O julgamento de Lorena teve seu fim. Ela foi condenada, mas não de uma forma que qualquer um imaginaria. Não foi uma sentença de morte, não foi uma prisão. Ela desapareceu. A verdade não era mais sobre justiça, mas sobre a natureza das coisas. Ela havia manipulado a morte, sim, mas agora a morte não a deixaria escapar. Ela se tornou parte daquilo que ela mesma ajudou a criar.
Ela estava condenada, mas de uma maneira bem mais aterradora do que qualquer prisão poderia oferecer. Mas o pior estava por vir. Eu sabia que a justiça que eu esperava nunca viria. A prisão não era minha única condenação. A verdadeira prisão era o peso da terra que eu havia semeado, o peso de tudo que eu havia enterrado com minhas próprias mãos. Agora era minha vez de ser consumido, de ser trazido de volta à terra. Os dias se passaram e meu corpo foi deteriorando, mas minha mente não estava mais comigo. Ela se perdeu na escuridão da terra, nas raízes que cresceram através de mim, me aprisionando de uma forma que nenhum ser humano poderia entender. Naquela noite, enquanto o vento soprava forte e a lua estava oculta por nuvens pesadas, eu finalmente senti o que nunca pensei que sentiria. Eu era parte da terra, eu era parte da morte. A justiça não veio em forma de julgamento humano. A verdadeira justiça não é algo que pode ser decidida por um tribunal. A verdadeira justiça é a natureza, que sempre se vinga daqueles que a corrompem. A verdadeira justiça vem com a morte, com a terra, com o silêncio eterno. Eu fui o jardineiro que cultivou a morte. E agora a terra me havia reclamado. Eu era a última raiz. A última visão que tive foi das minhas próprias mãos, enterradas, estendendo-se para o chão. Eu podia sentir as raízes me tomando, me puxando para o fundo, para a escuridão onde eu sempre deveria ter estado. E finalmente, eu não senti mais nada. O vento ainda soprava forte naquela noite silenciosa, e eu sentia a presença da terra como nunca antes. O peso das raízes, a pressão do solo, tudo parecia se condensar em um único momento, em uma única sensação. Eu já não era mais Osvaldo Montenegro. Eu não era mais o jardineiro. Eu era a terra. Eu era os mortos. Eu era a eterna colheita dos meus próprios pecados. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. O tempo para mim não tinha mais valor. O que importa quando se é uma raiz enterrada, sem voz, sem movimento? O que importa quando sua alma está ligada à terra, aquilo que você destruiu? Nada mais importava. A última lição que eu aprendi é que, em algum momento, todos somos consumidos pelo que semeamos. Foi então que, em um breve instante de clareza, eu ouvi a voz novamente. Não era Lorena. Não era nenhum dos mortos que eu havia enterrado. Era algo muito mais profundo. Era a voz da própria natureza. Osvaldo, você pensou que poderia escapar? A voz ecoava em minha mente, como se vivesse no fundo do solo, nas camadas mais profundas de onde os mortos descansam. Você plantou mortes e agora você é a semente. As palavras cortaram minha mente como uma lâmina. Eu me perguntei, em um último resquício de lucidez, se isso era justiça. Mas eu sabia que a justiça, como a entendi antes, era apenas uma ilusão. O que eu estava vivendo não era justiça, era algo mais, algo inevitável. Nos dias que se seguiram, a prisão e o mundo exterior continuaram sem saber da verdadeira extensão do que eu havia feito. O caso de Lorena foi esquecido, como tantas outras histórias antes da minha. A justiça humana, com sua pompa e suas leis, não era capaz de lidar com a profundidade da corrupção que ela e eu havíamos causado. As vozes dos mortos continuaram a ecoar, mas elas estavam mais silenciosas agora. Elas não precisavam mais de mim. Elas tinham encontrado seu descanso. Elas estavam em paz, finalmente. Mas eu não. Eu não encontraria paz. Nunca. O tribunal, o julgamento, o martelo do juiz, tudo isso havia se tornado irrelevante. O que eu fazia, o que eu era, não era mais de interesse para o mundo. A verdadeira justiça que eu deveria temer não vinha dos homens. Ela vinha da terra, da natureza, do ciclo da vida e da morte, que inevitavelmente toma todos. Eu sabia, em algum nível profundo de minha alma, que essa era a minha sentença final.
Eu não seria esquecido, não como as outras vítimas que eu matei. Eu ficaria como uma sombra, uma raiz enredada na terra, lembrada pelas suas próprias vítimas, pela própria morte que eu trouxe à vida. Eu me dei conta de algo então, enquanto estava preso em meu próprio pesadelo eterno. A terra não era apenas um lugar de punição. Ela era um lugar de regeneração, onde a vida se refazia e, ao mesmo tempo, onde a morte se consumia. Eu havia sido jardineiro, mas no final, a terra me usaria como fertilizante, me tornaria parte do solo, uma parte do ciclo. E o que restaria de mim seria o pó. O ciclo nunca se rompe. A justiça, tal como a morte, é imortal. A última coisa que vi foi a imagem de minha própria sepultura. Não a de um homem que um dia caminhou em pé, mas a de um corpo transformado em parte da terra. Eu estava ali, entrelaçado com as raízes que eu mesmo havia plantado, em um eterno abraço com os mortos. E, finalmente, eu percebi. Essa era minha verdadeira condenação. Não uma sentença de morte, não uma prisão, mas ser consumido por aquilo que eu havia criado, por tudo o que eu destruí, ser lembrado eternamente, não pelos homens, mas pela terra, onde o ciclo nunca se quebra. O vento agora estava calmo. A terra tinha me reclamado. Eu não era mais nada além do solo, do adubo, da raiz que se estende por toda a eternidade. E assim, a história de Oswaldo Montenegro terminou. Os outros, eles seguiram suas vidas, talvez sem saber da verdadeira extensão do que havia acontecido. Mas no fundo todos nós sabemos, a justiça de Oswaldo não viria do tribunal. Ela viria da terra, que sempre sabe o que fazer com aqueles que a corrompem. E no final, todos nós somos plantados nela. Se você sobreviveu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você nunca ficará sem respostas, ou sem companhia à noite. Comente aqui embaixo o que mais te deixou arrepiado, ou o que você gostaria de ver nas próximas histórias. E cuidado, agora na sua tela estão aparecendo duas opções de vídeos. Escolha com sabedoria. Nem todos que clicam voltam para contar. Obrigado por assistir. E lembre-se, nem tudo o que você vê é apenas imaginação.